Boa noite, o pessoal entrando. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, que bom, deixa eu só. Olá, Olá! boa noite. Boa noite, gente. 19 pessoas já, olha só, que legal. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, gente. Então, eu não vou falar muito em termos técnicos, né? Até porque melhor uma linguagem mais fácil para que todo mundo entenda, né, Max? Isso, E assim, exatamente. a decisão da gente fazer a live, na verdade, a decisão foi minha, né? O Max é meu convidado. É que assim, eu atuo em saúde pública e também atuo em consultório. E eu estou atendendo muito paciente que tem me relatado crises de ansiedade, Quanto né? tempo? Crises de Pode falar. ansiedade. E muitas pessoas também têm relacionado isso à alimentação, né? E assim, tá bastante complicado nessa época da pandemia, porque assim, a gente tá no isolamento social, né? Onde a gente se privou, né? Isso do mundo, né? Da questão social. E nisso, assim, existe a questão da fome, de você comer para preencher aquele vazio, né? Aquela fome emocional que a gente chama. Então, assim, Max, eu quero que você se apresente para o pessoal, né? Fale da sua área de atuação, para a gente poder dar início. Tá bom. Obrigado pelo convite, primeiramente. Fico muito feliz. É, é excelente que a gente tenha a oportunidade de falar para mais de uma pessoa, né? Para várias pessoas. E nesse momento de pandemia, é também um dever social da gente. É um dever social contribuir com aquilo que a gente trabalha, com aquilo que a gente sabe para esse momento tão difícil. Então vamos tentar aqui de uma forma mais leve, a gente vai conversando e abordando essa temática que é tão importante, né? Meu nome, para os que não conhecem, né? Que eu vejo aqui a maior parte eu conheço, viu? Estão entrando. Mas para os que não me conhecem, meu nome é Maximiano Barros, pode chamar de Max Barros, fica mais fácil. Sou psicólogo clínico, né? Trabalhei em ambulatório de saúde mental, no NASF, né? Trabalhei com a Amanda no NASF, né? Isso. No momento estou atuando no CAPS e trabalho muito com psicoterapia. E esse é um tema que exige uma abordagem com a maior profundidade, né? Então vamos lá. Isso. Ó, então, gente, em relação à alimentação, né? Puxando mais para minha área, é, Ainda bem o que que a gente achou, né, Dan? Valeu. A gente, assim, a nossa rotina alimentar, ela pode estar tanto ou piorando o nosso quadro de ansiedade, ou pode estar também ajudando, né? Que a gente tem aí a questão dos alimentos que podem estar ajudando a gente a estar enfrentando aí uma crise de ansiedade, que tem propriedades ansiolíticas, né? Que a gente tem aí muito conhecido, o triptofano, né? Muita gente conhece, que é onde a gente tem as fontes na banana, tem no chocolate, tem castanhas. Então, assim, é muito importante quem, não só quem sofre disso, né, mas são alimentos que a gente pode estar incluindo na nossa rotina, né, que pode estar, sim, nos ajudando a enfrentar a, essas crises. E também tem os chás, né, os famosos chás, os chás ansiolíticos, né?
E sim, gente, é verdade. Tem alguns chás que ele tem propriedades terapêuticas, né? Os compostos bioativos, tá? Então a gente tem aí o chá de camomila, o passiflora incarnata, né? Que é da flor do maracujá, o chá de melissa. Então são muitos chás com ótimas propriedades, tá? E que a gente pode estar incluindo na nossa rotina. E em relação aos alimentos que podem estar prejudicando, assim, os alimentos que são fontes de cafeína, que são estimulantes. Então, eu percebo que muita gente toma café, bebidas energéticas, né? Alguns chás também que contêm cafeína, como o chá verde, o chá mate. Todos esses chás, a gente também tem a questão dos horários, né? Eu geralmente não costumo prescrever depois das 4 horas da tarde, porque daí, inclusive, pode acabar atrapalhando o sono, né, da pessoa. A questão do sono é muito importante, né, Max? Isso. Bastante importante. Quando a gente não dorme bem, né? Sem dormir bem, Não nada dormiu vai bem. bem, influencia em muita coisa. Muita coisa Principalmente mesmo. na memória. Isso. Memória, né? Às Ninguém vezes consegue, não chega. consegue fixar nada. Você estudou o dia inteiro, você não dormiu bem à noite, você não fixa nada. Uhum. Inclusive, às vezes as pessoas relatam, né? Ah, eu tô me sentindo fraco. Às vezes quer um suplemento. Ah, não, peraí. Vamos analisar como é que tá a sua rotina. Como é que tá a sua alimentação, como é que tá seu sono, de onde é que tá vindo essa fraqueza, né? A gente faz toda essa análise para poder aplicar a conduta, certo? O Dan falou aqui, café nem pagando eu tomo. Já, já trouxe essa mudança, né? Já, né? No hábito dele alimentar. Pois é. Tem que ter muito cuidado. Bastante cuidado. Por isso que é tudo, a gente avalia sempre de forma individual, né? Sempre o paciente Sim. de forma individual, tá? Max, você tem algum Eu relato? tenho, eu trouxe aqui um relato, né? Uma pessoa enviou para mim um relato Certo, do que ela está vivenciando. Eu vou ler esse primeiro. Tem mais dois, mas eu vou começar lendo esse certo, primeiro e aí ele serve de base para a gente ir trabalhando. Fala bem certo. assim, ó. A minha alimentação na quarentena está sendo muito difícil, porque fico muito tempo em casa e fico ansiosa e dá vontade de comer e comer besteira. Às vezes nem estou com fome, mas mesmo assim como alguma coisa. Aí ela falou das consequências disso. Aí começou a falar, né? Eu estou com o emocional abalado, autoestima muito baixa, não tenho vontade de sair de casa, sinto vergonha das pessoas, não quero que as pessoas me vejam da forma que estou. Minhas roupas não dão em mim mais. E quanto mais fico triste, mais fico ansiosa e como mais. E um Bem ciclo interessante, né? vicioso, né? Isso, exatamente. Bem interessante esse relato. É muito comum na minha prática clínica, muito comum É mesmo. você Isso, escutar muito, né, Dan? eu escuto muito esse relato, né? Então, assim, como eu falei no início, tem a questão dos dois tipos de fome, né? A fome física e a fome emocional. Geralmente tem acometido as pessoas é a fome física, né? Que o pessoal associa muito a comida ao prazer, né? A preencher aquele vazio. Sim, a comida nos dá prazer, né? Comida nos dá Sim, prazer, sim, muito prazer. né? Então, assim, muitas vezes as pessoas estão lá com aquele vazio, né? Com aquela ansiedade. Eu tenho que comer para me sentir bem, né? E geralmente essa comida é o quê? São comidas muito calóricas, são comidas industrializadas, diferente de uma fome física, né? Que a gente sente. Que é uma fome física é quando o nosso corpo está ali pedindo, né? Para suprir as nossas necessidades fisiológicas, né? E assim, Sim, a questão da fome física é quando a gente come bem, mastiga bem, tá ali prestando atenção na comida, né? Diferente da fome emocional, que é quando a gente come exageradamente para, digamos que, encher a barriga, né? Que muita gente e como fala. no relato dela, né? Muitas vezes sem fome. Isso, Sem fome, não para, né?
vai à geladeira, volta, vai à geladeira, volta e não para. Isso, exatamente. Então, assim, são questões assim que a gente tem que ter um olhar mais uma atenção maior, né? Àquela pessoa, orientar também, porque a questão do excesso de peso ou da obesidade não está somente ligada à alimentação, né? Tem muito dessa questão Sim. emocional, tem a questão genética, né? Então, São as consequências, né? Também são as consequências de uma rotina, de um modo de vida. isso. Muitas pessoas acabam julgando, né? Ah, você tá gordinha, não gosto de falar esse termo, mas para as pessoas entenderem. Você tá assim porque você não fecha a boca. E não é assim, né? Não é fácil, E, não é todo mundo que e o consegue. quanto, Amanda, e o quanto isso causa sofrimento, né? Sim, Eu vi sim, um relato. bastante. Então, a pessoa, ela não se sente bem para comprar uma roupa, ela não se sente bem para sair de casa, ela não se sente bem para ir trabalhar, vai trabalhar já porque é o jeito, porque precisa trabalhar, e aí ela vai se isolando e comendo mais e se isolando, e é um círculo que só agrava mais o problema, né? Exatamente. Sem falar nos olhares, nos julgamentos. Então, por É isso isso que que esse faz é a um tema, pessoa também se cobrar muito, né? A questão dos olhares. Os olhares de fora, né? A pessoa acaba se cobrando muito, tenta, faz dietas mirabolantes, né? sim, as dietas. Essa questão das dietas é bem complicado, porque assim, quando você faz dieta por conta própria, principalmente essas dietas que estão na mídia, né? Que geralmente restringe um pouco ou um pouco total de um grupo alimentar, por exemplo, do carboidrato, né? Faz uma dieta com restrição de carboidrato sem acompanhamento de um profissional. E assim, é muito perigoso, principalmente para quem sofre de ansiedade. Porque quando a gente tem essa privação, a gente vai ficando estressado, né? E isso piora ainda mais o quadro. Então, gente, não A pessoa façam iniciou a dieta dieta, restritiva. daqui a pouco recai, né? Uma recaída. Exatamente. E aí parou a dieta. E aí daqui a pouco ela já vai buscar uma dieta diferente. Eu acredito que várias pessoas que estão acompanhando, né, muita gente, mesmo a minha prática sendo, né, mesmo eu não estando, né, na nutrição, mas na escuta da psicoterapia eu escuto muito isso. Né, da pessoa que ela entrou em uma dieta e ela não conseguiu, é aquela agitação interna, e aí ela não consegue manter a dieta e ela a dieta é até muito difícil para conseguir, né? Porque são essas dietas restritivas sem muitas vezes uma orientação. Isso. E aí fica nisso, né? Começa uma dieta, termina uma dieta, se sente culpada, se sente mal, inicia A outra sensação dieta. de culpa, né? Isso. Sentimento de culpa é uma coisa muito presente nesse tema. É aquela história, né? Restrição gera compulsão. Então, assim, eu também recebo muito gente que faz dieta por conta própria e beleza, até consegue seguir por um tempo, né? Por uns dias ou até meses, mas depois chuta o balde, né? E nisso vem toda a compulsão, né? Se Sim, privou de um determinado grupo e depois vai querer compensar. É muito comum. isso. Tem um relato aqui, Amanda. É do Lucas. Bem Lucas. assim. Também os casos nessa quarentena, tem também os casos nessa quarentena de pessoas que pulam refeições para ficar o dia todo usando o celular, ou até mesmo dormindo. Esse tempo ocioso quebra muito a rotina de alimentação. É É verdade. verdade, né? É essa quebra de rotina, Verdade. né? E aí, Uhum. a alimentação, você troca a noite pelo dia, você pula as alimentações. Então, só que aí ele já trouxe muita coisa aquilo no relato dele, né? Ele já a questão assim, né, da rotina e a Isso. importância de construir uma rotina. É uma coisa que Exatamente, a gente né? trabalha, né? A gente trabalha a importância de Eu construir trabalho essa rotina. bastante. Porque sem rotina fica muito mais difícil, muito difícil mesmo.
E Trabalho aí, bastante com isso. como a pessoa não tem uma, assim, nesse período, né, tá em isolamento, tá em casa, não, se estiver trabalhando, aí tem os horários de trabalhar, mas se não estiver trabalhando, fica sem um tempo específico para alguma Ocioso, né? coisa, fica o tempo ocioso. E aí, como com esse tempo ocioso, manter uma rotina de alimentação? É É, bem difícil. Mas aí, ao mesmo tempo, compreender o momento que a gente está vivendo, né? É um momento que é difícil, que é um momento que é totalmente diferenciado e ir lidando com isso da melhor forma possível. Criando estratégias para minimizar os danos, né? Para minimizar o problema. exatamente, Max. E assim, como eu te falei, eu trabalho muito com isso, né? Da questão da rotina, de ter lá uma refeição, os horários que geralmente a gente estabelece, para a pessoa tentar seguir, né? Tentar fazer Sim. disso parte da rotina dela, né? Tentar se acostumar, Uhum. né? Mudar os hábitos alimentares, que tudo é de forma gradativa, né? É trabalho de formiguinha, principalmente quando a gente já tem um hábito alimentar ali já formado, né? Então é trabalho de formiguinha mesmo. Tem que ter paciência. O Ricardo falou que não está ouvindo você falar. Não está me ouvindo, é? Eu estou Deixa eu ouvindo. aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui o meu volume. Melhorou? Eu estou ouvindo perfeitamente. Melhorou, Ricardo? Alguém mais está conseguindo? Ah, tá normal. Tá normal, né? Não, pode ir. Sim, então, essa questão da rotina, né? Geralmente o que eu falo é assim, onde estão as nossas primeiras escolhas? No supermercado, na feira, é lá onde a gente vai. Ele não tá conseguindo ouvir o Max. Não está conseguindo me ouvir, é? É, Ricardo. Tenta aumentar o Melhorou volume, agora? Ricardo. Eu acho que Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Uhum. É que eu falo o baixo pessoal mesmo. tá conseguindo ouvir. Ah, ele está conseguindo, tá conseguindo ouvir. Vamos lá. Vamos lá. O tempo passa e a gente tem um bocado para falar. Isso. Então, a questão das nossas escolhas, né? Que assim, eu geralmente costumo falar que as nossas primeiras escolhas estão no supermercado, na feira. É lá onde a gente vai decidir o que a gente vai levar para nossa casa, né? O que é que a gente vai se alimentar. É diferente de assim, a gente comprar aleatoriamente, né? Ah, vou colocar isso, vou colocar aquilo. E quando a gente já tem, digamos que um plano alimentar, ou já tem consciência de que aquilo ali vai fazer bem pra gente, é muito melhor, né? Que a gente já vai ali certo, eu vou levar só isso. Eu vou evitar levar isso para ter em casa, porque se eu tiver em casa, é mais provável que eu coma, né? Você, você falando, eu lembrei aqui de um dos relatos que enviaram para mim. Mas eu vou, para concluir aí que eu vou ler. Posso ler agora? Pode ler. Fala bem assim, ó. Uma das pessoas, né, em relação a como está a alimentação dela nessa quarentena. A alimentação não é tão fácil de controlar, ainda mais quando ficamos ansiosos. Mas para o bem da saúde, resolvemos em casa nos controlar e variar a alimentação. Pois nos primeiros dias, meu filho e o meu marido ganharam peso. Então resolvemos variar o cardápio. Menos carne vermelha, porque somos viciados. Aí optamos por frango, peixe e carne suína. Aumentamos o consumo de saladas, sucos de fruta e deixamos frituras, salgados por frutas, vitaminas, iogurte e granola. Diminuímos pão e bolacha recheada. Ótimo. É assim É, mesmo, a gente vai construindo toda uma rotina. E assim, é muito bom quando o pessoal da casa também colabora, né? Assim, quando eles participam, quando eles também têm o interesse de mudar. Muita gente chega para mim para falar, só eu faço dieta em casa. Então é muito aí difícil fica mais fazer difícil, né? dois tipos de comida, né? Tipo, Sem esse apoio. sem um apoio familiar. Então, é muito bom quando tem esse apoio, é muito bom quando tem um incentivo, né? E
Realmente, quando a gente tem que fazer nossa comida separadinha, é mais difícil. Tem que ter muita força de vontade. Então, é ótimo você estar incentivando sua família, né? Mostrar a importância. Hoje mesmo eu atendi a mãe e o filho. E eu fiquei impressionada com o filho, tinha 10 anos, né? Tinha, não, tem 10 anos de Sim. idade. E eu fiquei impressionada como ele, o interesse dele, né? De manter Em os hábitos relação à alimentares. alimentação, Eu né? fiquei muito impressionada. Muito esperto Que mesmo bom, ele. né? Isso é uma Inclusive a construção desde novo. mãe, Eu aos 10 anos, eu não tinha esse pensamento. Então, que inclusive a bom, né? mãe, isso. Ela falou que ele que incentivava ela. Não, mãe, vamos comer isso no lugar disso? E é muito bom quando a gente tem esse incentivo. Inclusive, ela falou pra mim que se tinha muito bem, porque não só o filho, como também a filhinha dela mais nova, também come bem. Tem os hábitos Nossa, excelentes. que massa. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou abordar um pouquinho, né, da parte que eu trouxe. É, Na primeira, assim, a primeira live que eu fiz, né? Tô começando agora essa experiência com lives, Eu né? Ao também, mesmo minha tempo, primeira live. ao mesmo tempo a gente contribui, e ao mesmo tempo a gente aprende, né? É uma Uhum. troca. A gente vai contribuindo e Isso. aprendendo. Na primeira live eu fiz com a outra Amanda também, né? Foi, né? Não ficou salvo no meu Instagram, mas ficou salvo no dela. Então, quem quiser ir lá acompanhar. E nessa primeira live eu falei sobre técnicas. Eu trouxe uma abordagem assim só sobre técnicas, como respirar, como se controlar diante de uma crise, como a pessoa e como a família podem ajudar. Então, eu trouxe esse Ótimo. olhar na primeira live, né? Agora, meu objetivo é trazer um olhar mais profundo, diferenciado. Por quê? Na, no início da minha prática, eu comecei abordando assim, o objetivo era eliminar os sintomas. Então, a pessoa chegava com a crise de ansiedade, apresentando determinados sintomas. Taquicardia, dificuldade para respirar, alteração na temperatura corporal, tremor, vertigem, sensação de desmaio, né, que é a vertigem, e alguns outros sintomas. E, na terapia, eu ia tentar eliminar esses sintomas junto com essa pessoa. E aí vão as técnicas para eliminar esses sintomas. Só que com a prática, eu fui vendo que para ter uma melhora contínua, para ter uma melhora progressiva e mais duradoura, esse não deve ser o único enfrentamento. Tem outro enfrentamento que é muito mais importante. Que, assim, é importante, os dois são importantes, né? Tanto as técnicas para que você venha se controlar, mas as técnicas para que você venha se controlar e esse autoconhecimento, esse olhar para o que a gente chama de indutor do quadro ansioso. O que seria esse indutor do quadro ansioso? Quando eu estou falando indutor do quadro ansioso, envolve tanto os sintomas que as pessoas relatam, como também os sinais. E aí, nesses sinais, entra também nessa live que a gente está tendo sobre alimentação, né? Que é a agitação, esse comer que vem para substituir algo, que vem para substituir uma insatisfação ou uma incompletude de algo. E aí, essa alimentação vem de uma forma até compulsiva, mas que foge da normalidade e que as pessoas que estão ao redor acompanham isso. Então, como tratar isso? E como tratar também em relação aos sintomas? Vai muito além de analisar isso. Por quê? Porque, na realidade, esses sinais e esses sintomas que acontecem com a gente não são o nosso real problema. Não é o seu real inimigo. Esses sinais que acontecem, eles são a forma que o seu corpo e que a sua mente encontram para dizer para você que algo está errado. É a forma que ele encontra para se comunicar com você. Então, durante a prática, eu fui observando que
quando essas pessoas elas iam tendo esse autoconhecimento, iam fugindo do que a gente chama de anosognosia, que é a falta de conhecimento do próprio problema, essa falta de conhecimento. E aí, quando eu trabalhava só os sintomas, a pessoa melhorava agora dos sintomas, mas daqui a pouco voltava tudo novamente. E aí voltava para a terapia, ela melhorava um pouquinho, daqui a pouco voltava tudo novamente, porque não tinha uma profundidade no tratamento. E aí, quando a gente foi aprendendo sobre a importância dessa profundidade, foi que eu fui tendo melhores resultados, né? E hoje eu vejo que os resultados são totalmente diferentes, mas precisa ter um enfrentamento nesse ponto específico, que é nesse autoconhecimento do que está influenciando, que está induzindo o meu corpo a falar isso para mim. Então, aí, ó, é assim, né? Eu falo para as outras pessoas, mas eu também sou ser humano. Eu também funciono da mesma Somos forma. humanos. Somos humanos, funcionamos da mesma forma. E eu vou dar um exemplo de mim, que eu não posso estar falando dos pacientes, vou dar um exemplo de mim. Então, eu já percebi em alguns momentos um tremor assim, ó, na face, tremendo. Por quê? A pressão estava tão grande, em alguns momentos da minha vida a pressão estava tão grande que comecei a apresentar um certo tremor aqui, abaixo do olho. E aí eu parei, digo, rapaz, o meu corpo está falando comigo, eu trabalho isso com as outras pessoas. Então eu preciso entender o que é que ele está querendo me falar, preciso entender o que o meu corpo está querendo me dizer. Esse sintoma não é o meu problema. O problema está por trás, que está trazendo uma dor emocional. Existe a dor física, né? Eu dou um beliscão em você, Amanda. E aí, quando eu dou um beliscão em você, através dos receptores, a mensagem sobe, chega até a consciência. E aí, o lobo frontal. E aí, envia uma resposta para que você tire o braço. Mas você só vai tirar o braço se você sentir a dor física. Não é verdade? Isso, é verdade. Da mesma forma, a nossa mente ela gera a dor emocional, que são esses sinais e sintomas, que muitas vezes vêm através desse comer compulsivo, né? Vem através desse comer emocional, desse descontrole em relação à alimentação. É uma forma que a tua mente e o teu emocional tem de deixar de se comunicar. É uma forma de comunicação. Então, o grande avanço é compreender o que é que está atingindo o meu emocional. Geralmente eu faço isso de uma forma individual. Essa é a grande questão. Lá no setting terapêutico, lá na sala, eu conversando com a outra pessoa, e aí eu vou direcionando a conversa para que individualmente a gente encontre o que é que está atingindo o emocional dela. Mas agora, no momento em que a gente está vivendo, nós podemos fazer isso de forma coletiva. Porque todos nós estamos vivenciando um momento em comum. Nós estamos tendo perdas incomuns. O que seriam essas perdas incomuns? Perdas diretas em relação ao trabalho, né? Ou perda de trabalho, mudança na rotina de trabalho, a não socialização com os colegas de trabalho, ou concluir o dia de trabalho e chegar em casa com aquela satisfação de que concluir esse dia de trabalho. Não é, isso gera um bem-estar, não é muito bom, né? Concluir esse dia de trabalho. Ou então, uma mudança tão grande na rotina de que aquele trabalho, quem está na linha de frente está tendo aquele trabalho exaustivo. Não é exaustivo mesmo, que é atingindo o seu emocional, exige muito do seu emocional. O medo então, também, né? O medo, né? Nossos medos em comum. Então, antes a gente ia à feira, ia ao supermercado, tranquilo, com fone de ouvido, escolhendo aquilo que você vai comprar, conversando até com outras pessoas, e hoje você está lá no supermercado assim, né? Fico distante, eita, tal pessoa vai passar, vou deixar ela passar. Será que eu vou me contaminar aqui? Ao invés de ser algo prazeroso, acaba se tornando uma coisa bem desconfortável. Então, são muitas perdas que a gente está tendo nesse momento em comum. Perdas em comum. A perda do contato com a natureza.
A perda da academia, Amanda. Exatamente. De não ir para a De não ir academia, para academia. Tem um amigo né? meu, não sei se ele está assistindo, o Lucas, que ele tá bem Tá preocupado com com as... essa questão da academia. Isso. E tem pessoas que até agora, nesse momento, já estão começando a desenvolver algumas atividades em casa. Que no início foi bem mais difícil para a maioria das pessoas. Eu estou começando a ouvir que algumas pessoas estão começando agora a desenvolver algumas atividades. No início não Isso. conseguiram. Já outras conseguiram em casa, mas houve uma perda. Não houve essa perda. Então, e a academia não é prazeroso. O Lucas É falou aí, muito, estou preocupado mesmo. é muito prazeroso. Quarentreino, né? Então, nós estamos vivenciando perdas, né? Muitas e muitas. Se eu for ficar falando aqui sobre as perdas que a gente está tendo, vai a live Isso. inteira só de perdas. Matheus, Então, o objetivo. Sim, pode falar. tem também a questão da incerteza, né? A incerteza do que a gente está vivendo. Isso, Eu falo por mim isso. mesmo, né? Porque teve um período aí, principalmente no início da pandemia, né? Que eu tava naquela incerteza, meu Deus, o que eu tô vivendo, o que vai ser futuramente, né? E nisso a gente acaba ficando. Eu não sei nem descrever a sensação. Gera ansiedade, assim. Isso. E olha, eu posso dizer, né, que eu convivi um pouco com você, que você não tem um transtorno de ansiedade generalizada, que você não tem um TAG. Sim, E sim. está sendo difícil para você. Imagine uma pessoa que já tem um transtorno de ansiedade generalizada, que a principal característica desse transtorno ansioso é a preocupação com pequenas coisas e uma grande dificuldade de lidar com incerteza. Na realidade, a pessoa não consegue lidar com incertezas. Imagina nesse momento como não está para essa pessoa. Então está muito Bastante mais difícil. difícil. Não quer dizer que não esteja difícil para você e não esteja difícil para mim. Está difícil para todos nós. Então, é esse conjunto de coisas e que nós estamos compartilhando e vivendo juntos que vai mexendo com o nosso emocional. Então, essas incertezas, os medos. Menino, o medo é incrível, né? Você sai de casa e os pensamentos negativos vão aqui, ó. Será que eu vou me contaminar? Eita, eu vou no supermercado. E agora? Quando sofre lá com os pensamentos negativos de contaminação, quando chega em casa, os pensamentos continuam intensos, né? E agora? Será que eu fiz a higiene corretamente? Será que eu contaminei alguma coisa? Será que eu contaminei o meu familiar? Então, nós compartilhamos essas perdas e compartilhamos também os medos. Então, é um processo que é coletivo. E por isso que dá para trabalhar aqui coletivamente sobre esse assunto. Tá? Então, só que isso nem sempre está consciente, Amanda. Então, é o que eu observo, né? Na prática da terapia bem antes da pandemia. Então, a pessoa já sofre com questões, né, já tem uma dificuldade, já tem uma agitação interna, muitas vezes um hábito alimentar, né, é disfuncional, ou até uma coisa assim mais grave, que é a indução de vômito. Tem pessoas que induzem o vômito uma vez por dia, duas, três, quatro vezes por dia ou mais, né? Que é uma coisa Isso. bem extrema. Então, assim, e a pessoa tem esse sofrimento, só que não está consciente na mente dela o que é que está gerando. Ela só sente o desconforto, essa montanha russa de emoções. Ela só sente essa ansiedade, essa angústia. Ela está dentro de casa, ela está na sala, e aí ela começa a sentir aquela angústia. Aí o que é que a pessoa faz? Vai assistir um filme. Vou assistir um filme. E aí começa, né? Não, uma série. Aí começa, um episódio atrás do outro. No momento que a pessoa para entre um episódio e o outro, aquela angústia volta. E aí a pessoa quer que entre logo outro episódio. E aí entra outro episódio e ela vai ali, ó, maratonar na série. Quando ela parar para ir ao banheiro, aquela angústia volta novamente. Só que a pessoa sente a angústia, mas ela não sabe o que está gerando. Então, nessa questão alimentar, eu vejo que isso influencia muito. Muito mesmo. Então, são os enfrentamentos. Tem um enfrentamento que é na mudança do ambiente,
né? Como você está falando na mudança do hábito alimentar, não é? Na Isso. construção de uma rotina alimentar, né, correta, construção de uma rotina, né? Já é um grande avanço. Mas tem um enfrentamento que é a mudança aqui, ó, e aqui, que é esse autoconhecimento. Poxa, o que está acontecendo em mim. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Que muitas vezes acontece com a pessoa. Então, com a terapia, ou então a pessoa mesmo, ela vai raciocinando, poxa, eu estou insatisfeito porque o meu casamento ele é uma prisão. Um exemplo. Ou, não, eu estou insatisfeito porque o meu filho está de determinada forma. Eu estou insatisfeito porque eu gostaria de trabalhar. Ou estou insatisfeito pela. Ah, não, era fulano de tal, que eu gosto muito e eu gostaria de namorar com ele, mas eu não estou conseguindo. Com essa autoanálise, essa avaliação de si mesmo, essa busca, a pessoa pode identificar o que está gerando, mas geralmente está inconsciente. Está influenciando a pessoa de forma inconsciente. E é o que está acontecendo com a gente agora nessa pandemia. Então, a pessoa está ali em casa, né? Tanto ela quanto os filhos, o esposo, todo mundo dentro de casa, nessa agitação, nessas perdas, nessa agonia, nessa angústia, nesses medos, mas não está aqui consciente de, mas por que é que eu estou assim? O que é que eu não estou tendo que eu gostaria de ter? Né? O que é que está acontecendo na minha vida que está gerando toda essa angústia dentro de mim? Então, todos nós, tanto eu quanto você, quanto quem está participando dessa live, né, quem está acompanhando, estamos compartilhando essas perdas. E aí vai o primeiro passo nesse degrau, que é ter essa compreensão. Poxa, é um momento que eu estou perdendo um monte de coisa, então é natural nesse momento eu ficar triste. É natural nesse momento eu me sentir um pouco ansioso, eu sentir angústia. É natural, né? É natural. Só que é importante ter essa compreensão de que, ó, é isso que está influenciando o meu quadro. O Dan colocou aqui, ó. Eu estou insatisfeito com a rua onde eu moro. Meus vizinhos incomodam 24 horas com som alto. Então, isso é uma coisa que está consciente agora. Ó, estou insatisfeito com isso. Mas nem sempre, Dan, né? Essa insatisfação, ela é consciente. Você só sente, né? Só sente a angústia, só sente a agonia, a raiva, mas não está consciente de que é por isso, é por tal coisa. Então, trazer a consciência é o grande boom, é o grande avanço. E trazer a consciência permite com que você passe pelas fases. Porque quando a gente tem perdas, as perdas é semelhante quando a gente tem um luto, quando perde algum familiar, quando perde alguém que você gosta. Quando você tem uma perda, se tem as fases. Então, tem a fase da negação, que a gente viu muito agora nessa pandemia, a fase da negação. As pessoas Isso. não aceitarem de forma alguma. Tem a fase da raiva, né? E essa raiva, esse rancor das outras pessoas, e essa insatisfação. Não, mas do dia para a noite isso aconteceu com a gente, né? E a China, e não sei o quê. Então tem a fase da raiva, da negação. E aí, depois dessas fases, a gente vai entrando no que a gente chama da fase da tristeza. E essa fase da tristeza, ele é essa montanha russa, mesmo de sentimentos. Essa montanha russa. Tem dias que você está melhor, mas tem dias que você está para baixo. E aí no outro dia você já está um pouco melhor, no outro dia você está para baixo. E é vivenciando isso e se permitindo vivenciar isso da melhor forma possível que a gente vai saindo da fase da tristeza para a fase da aceitação. Então, as pessoas não vão seguir essa sequência, como eu falei, não. Então, é uma sequência que a gente utiliza, mas cada um vai ter a sua sequência. Porque a gente não cabe numa forma de bolo, não. Cada um vai ter a sua sequência, amor. Né? Exatamente. Só que, mas a gente vivencia isso. A gente vivencia. E aí a gente está tendo essa oscilação, né? Então, dias eu estou melhor, dias eu estou pior. Só que isso vai refletindo na alimentação. Isso. Até porque também a nossa vida, né, não vai ser só feita de alegria. Nem sempre a gente vai estar 100% contente, né? Então a gente Isso, também saber lidar com isso, né? É, tirar dali daquela situação um aprendizado, né, Max? isso, exatamente.
Do e que aprendendo. absorver, né, aquela situação ruim, absorver, ficar pensando. Porque assim, porque se eu só, eu me percebo ansioso, me percebo comendo mais, eu me percebo que eu não consigo manter uma dieta, que eu, que assim, né, que a minha vida está desregulada. E aí eu vou Isso. empurrando com a barriga, eu vou empurrando, e eu não tenho as mudanças necessárias, isso vai trazendo consequências. Por quê? Porque, como eu falei, o corpo ele está falando com a gente, está Sempre. reclamando. Se Se a gente não escuta o que ele está querendo dizer, ele vai começar a gritar. Então, quando ele começa a gritar, aí vem ataques de pânico. E aí vem outras doenças, né? Pressão alta, né? A hipertensão. Exatamente. E outras doenças ainda mais graves, porque o Tem corpo ele está. também as pessoas, né, que tentam aliviar a dor de alguma forma, né? As pessoas. Não é Isso. incomum a questão da automutilação, né, Max? A gente está Você falando da pode falar. alimentação. A gente está falando da alimentação, mas tem outras formas que a pessoa utiliza para fugir daquela angústia. Né? Que é a autolesão. A autolesão, a pessoa, geralmente nos braços, né? A pessoa vai se cortando na busca de burlar a atenção. É o que faz, é igual no filme. A sua atenção está voltada para o filme. Então, quando você tem um corte, a sua atenção, sua consciência está voltada para a dor física. Isso. E Exatamente. aí foge um pouquinho da dor emocional. Mas daqui a pouco, quando passou a dor física, volta para a dor emocional. Então a pessoa assim, ela não resolveu o problema, né? Ela só adiou. Então eu parei um pouquinho, mas daqui a pouco o problema está de volta, não está resolvendo. E se eu não tenho essas mudanças, principalmente em relação à alimentação, e aí vão tendo outras consequências, né, Amanda? Que aí vem a obesidade. Exatamente. A obesidade, isso. E assim, eu atendi uma paciente esses dias que ela chegou chorando, né? Falando que não conseguia emagrecer e que era muito difícil, que já tentou várias vezes fazer dieta, né? As dietas da moda, como eu tinha falado, sempre as dietas da moda. A dieta de Para Amanda. você ver, né, que Depois falar um pouquinho, né? o pessoal recorre muito a, digamos que é uma coisa milagrosa. E isso não existe, tá, gente? Não existe uma coisa milagrosa, não existe um chá emagrecedor, um alimento emagrecedor. É muito comum, eu vejo muita gente vendendo chá. Vou tomar esse chá para emagrecer. Não, e não é assim. É um conjunto de hábitos que a gente vai construindo, vai Sim, adaptando, perfeito. né? E nisso a gente vai mudando aquele quadro ali, tá? Aquele quadro ou de obesidade, ou de excesso de peso, ou até mesmo a pessoa que quer chegar a um objetivo, né? Um objetivo estético. Isso. E em relação à obesidade, como eu tinha falado também antes, não é só a questão alimentar, né? Tem a questão genética, que também pode influenciar, questão de medicação, né? A questão do Verdade. emocional, que está muito ligado a isso da gente comer para suprir o nosso vazio, né? E nisso a gente acaba exagerando na alimentação, acaba fazendo Uhum. escolhas erradas. E, assim, só interrompendo, mas suprir esse Não pode vazio, falar. né? Esse vazio que na realidade não é totalmente vazio, tem algo por trás. Isso, E que a pessoa precisa ser honesto consigo. Então, é o quê? É o meu filho? Assim, então o meu objetivo nessa live é essa profundidade, né? Porque não é fácil uma mudança de vida. não é. Então, para ter essa não é fácil. Geralmente as pessoas elas falam que as outras querem ouvir, né? As pessoas falam o que as outras querem ouvir, mas tem o que a pessoa precisa ouvir. Então, algumas mudanças na vida são extremamente importantes. Então, eu preciso ser honesto comigo. Com o que é que eu estou insatisfeito? E eu estou tentando suprir com essa outra coisa. Ser sincero consigo mesmo. E quem é a melhor pessoa para identificar isso? Sou eu mesmo, porque eu sou a pessoa que melhor me entendo,
que compreendam meus pensamentos. Então, Conheço meus não é um limites, né? isso. Então, sou eu a melhor pessoa. Tudo bem que um profissional vai ajudar nesse processo. O profissional vai ajudar. Mas é a pessoa quem vai lá cavar, cavar, encontrar. Não, minha insatisfação é essa. E quando encontrar essa insatisfação, ter essa força para, poxa, eu preciso mudar. E, e se eu não consigo mudar agora, aí eu preciso ter uma aceitação. E aí quando você terminar a sua fala, eu falo sobre aceitação. Pode falar. Isso. Em relação a essa questão, né? Da aceitação. Não é que, digamos que eu vou aceitar, tá, no quadro de obesidade, tá, gente? A obesidade, ela é uma doença, ela é considerada uma doença. Mas também, Sim, se eu tenho essa doença, eu também não vou me maltratar, eu não vou me desesperar ao ponto de querer que isso seja resolvido do dia para a noite, né? É como eu falei, é tudo uma construção. Da mesma forma que tem outros tipos de doença que também levam um tempo para ser curada, para ser tratada, a mesma coisa acontece com a obesidade, tá? A gente tem que sim, respeitar o nosso limite, como eu falei, né? É tudo uma questão de mudança de hábito, de trabalho de formiguinha, né? E a gente vai fazendo isso, vai moldando isso até a gente chegar no nosso objetivo. E com calma, tem que ter paciência. É Luiz, né? Luiz fez um relato Luiz aqui. Silva. Já tive igual a sua paciente no momento pensando em fazer a dieta da água, que seria 21 dias só tomando água. Sei que não é o certo, mas não consigo mais fazer 21 dias só exercício. tomando água. Luiz, não faça isso. Não faça isso porque você pode se prejudicar, né? Às vezes a gente tenta fazer a dieta na intenção de perder peso, mas na verdade a gente não consegue nem perder a gordura corporal. A gente perde ali só o líquido, né? A retenção que a gente chama, e às vezes a gente nem Olha só. consegue perder essa gordura Perder corporal essa que gordura, seria o né? objetivo dessa pessoa, né? Luiz, não faça isso. Conselho que eu lhe dou. Procure um profissional, me procure. Eu tenho o E prazer de te aí, ajudar. tentam, aí Luiz, você tenta uma dieta assim, e aí a própria nutricionista está informando, né, que, que não vai atingir, né, a questão da gordura, que é o que tanto se busca. E aí depois fica aquela sensação, poxa, tentei, né? Mas não. Tudo Se bem, a gente tem que frustra. estar sempre Acaba se modificando. frustrando. A gente deve estar sempre tentando, né? Buscando, mas vamos buscar de uma forma que não traga prejuízos para si mesmo. Isso. Isso pode ser muito prejudicial à saúde, inclusive. Ô, Amanda, aí o que você indicaria, assim, nesse caso? Nesse Assim, caso, como ele poderia iniciar, né? Ele está falando assim, né? Que não consigo mais fazer exercício, né? uhum. Então, assim, nesse caso do Luiz, super recomendo essa Ah, é a nutricionista. Luísa. É Luiz, É não, é Luísa? Luísa. Ah, É a desculpa. Luísa. Desculpa, Luísa. Então, Luísa, nesse seu caso, é interessante a ajuda de um profissional, tá? Eu nunca aconselho dieta por conta própria. Principalmente essas dietas da moda, né? De 21 dias, de, sei lá, 15 dias. É bom sempre o acompanhamento de um profissional, porque esse profissional vai te avaliar, tá? Vai conhecer seu estilo de vida, vai conhecer a tua rotina. E em cima dessa rotina, né, das suas condições clínicas também, vai elaborar o seu planejamento alimentar, né? E que a proposta da nutrição não é fazer com que aquela mudança seja um sofrimento, né? Tudo a gente vai adaptando de acordo com o que a pessoa consome, o que a pessoa tem acesso, né? As condições financeiras também. A gente Isso, faz tem toda isso, essa né? adaptação, né? Puxando mais essa parte da questão financeira, como eu trabalho com saúde pública, eu atendo muitas pessoas Aí, vulneráveis, né? Isaac.
Muitas Pode pessoas falar. vulneráveis que relatam muito essa questão da falta de dinheiro para comprar os alimentos. E eu sempre falo, eu sempre aconselho elas de que a gente priorizar aquilo que vai fazer bem para nossa saúde, né? Como eu falei logo no início, a questão das nossas escolhas, que está no supermercado, na feira, né? Por exemplo, no lugar de eu comprar biscoito recheado, a bolacha, né? Esses alimentos industrializados, eu vou tentar substituí-los, né? O dinheiro que eu estou gastando com eles, vamos tentar substituir por uma coisa saudável, por uma fruta, que não é caro, né? Fruta, verdura, os alimentos mais naturais, né? E assim, a gente vai fazendo essa troca, essa substituição. Sim, extremamente importante, né? Então, além de ter essas mudanças, né, nesse autoconhecimento, e na busca do que está gerando do que está atingindo o emocional, né, a busca desse autoconhecimento, tem essa mudança do ambiente, né, como você está falando, né, dessas estratégias, nessa busca de mudança de rotina desde o princípio, desde quando você vai ao supermercado, quando você vai à feira, né? Eu vou ler aqui, Amanda, para contribuir com a gente o relato de uma pessoa. Certo, pode ler. Estou controlando bem minha alimentação, agora na quarentena, comendo mais frutas e verduras. Tem dias que troco o almoço por frutas. Tenho, tenho dado preferência a sopas à noite e a produtos integrais, pois antes não gostava. Só não estou conseguindo praticar exercícios físicos. Todo o meu controle alimentar também está contribuindo para o controle e boa alimentação das crianças do acolhimento, onde ela trabalha numa casa de acolhimento. Pois o que eu como, eles também aprenderam a comer. Então, a mudança dela está refletindo em todas as crianças da casa de acolhimento em que ela trabalha. Então, isso é muito importante, né? É um relato. Que bom, né, que essa pessoa está conseguindo nesse momento, né? E que sirva de exemplo e de motivação para as outras. Porque quando você consegue, né, manter essa educação alimentar, controlar essa alimentação, tanto você quanto as pessoas que convivem com você tendem a sair ganhando. Exatamente. Tem o exemplo, né? Isso, Tem exatamente. esse, o exemplo é muito importante, gente. Principalmente mães, né, que estão começando aí a fase da introdução alimentar, né? A fase da questão de estar inserindo frutas, verduras. Então, o seu filho vê você comendo, vê ali você comendo fruta, verdura, né? Os alimentos saudáveis. Ele vai sentir aquele desejo de experimentar, né? Vai ter aquela curiosidade, né? Isso, Max. E assim, é muito Isso, importante o exatamente. exemplo. Muito importante mesmo. Aqui O a Cláudia Fábio, Fábio, né? Tenho muita ansiedade e não consigo controlar minha alimentação e não consigo fazer exercícios físicos. Então, na realidade, o Fábio necessita, como eu estou falando aqui de enfrentamentos, né? Necessita dos dois enfrentamentos, tanto no enfrentamento nessa mudança, né, nesse autoconhecimento, em fugindo da nosognosia, da consciência do problema, daquilo que está influenciando a ansiedade dele, né, Fábio? Que, como eu estava falando aqui, para quem está chegando depois, essa ansiedade, esses sintomas ou essa agitação do teu comportamento não é o teu problema. O teu problema está por trás disso. E esses sintomas e sinais são nada mais, nada menos que o teu corpo falando com você. E aí precisa buscar entender. E paralelo a isso, ter essa mudança nessa rotina, né? No hábito de atividade física, vai ajudar muito, né? No caso aqui desse relato, ela disse que ela tem conseguido e tem conseguido perder, mesmo sem atividade física. sim, sim, Né? consegue. E se incluir atividade física, vai ajudar muito mais, né? Ajuda bastante no processo. Mas também não quer dizer que eu sempre incentivo, né, a prática de atividade física, mas também não quer dizer que você não vai conseguir chegar no teu objetivo ou continuar evoluindo sem a prática da atividade física, né?
A atividade física ajuda sim, ajuda bastante, é muito bom para nossa saúde, né? Mas também a alimentação saudável, você já consegue aí, né? Continuar evoluindo, mudando os hábitos. É, Foi quem que perguntou? Foi o. foi o Já Fábio, né? subiu aqui. Foi É. o Fábio, né? Rosivânia, boa noite, prima. Que ele falou aqui que não É, estava conseguindo se alimentar bem, né? Isso? Então, geralmente eu pergunto quais são as dificuldades dessa pessoa, né? Quais são as dificuldades? O porquê que essa pessoa não consegue se alimentar bem? O porquê que ela não consegue chegar no objetivo? Que muitas das vezes está ligado a essa questão, né? De privação, de restringir os grupos alimentares, de eu estar fazendo, de eu estar comendo uma coisa que eu não gosto, né? E geralmente quando o pessoal vem para mim já fica super assustado. Eu vou para nutricionista, ela só vai passar coisa que eu não não é? gosto. Nossa, eu vou sair de lá, não vou ter nada para Gente, comer. e Nunca não que eu é vou deixar de assim. comer a minha creme crack. Eu já ouvi frases assim. Sim, sim, Nunca que eu sim. vou deixar de comer a minha creme crack. É. A Nicole falou aí, Hum. tá subindo Ué, aqui. sua prima também falando, Amanda. A gente ainda tem quanto tempo aí de live? Tá em quantos minutos? Eu tô sem relógio aqui. Ellen, boa noite, prima. Tudo bem? Ô, Amanda, aí a gente entrou nessa parte, né? Aí eu vou lembrando aqui de algumas coisas, né? De algumas queixas. 5? De 3 a 5 minutos a gente tem, né? Eu vou lembrando de algumas queixas, de algumas falas, né? Tipo, mas o meu filho tá comendo muito doces, eu não consigo controlar, o meu filho tá igual um roedor, roendo tudo dentro de casa, não é? São falas assim. E aí vem também um alerta, né? Quem é que compra o alimento? Quem é que vai à feira e escolhe o alimento? Então, Exatamente. são os pais. Então, os pais, ele tem, Tem tem também essa... a história, né? A história dessa criança. Se, a questão dos industrializados já foi inserido antes, né? Bem Sim, precocemente. Isso também exatamente. influencia bastante, porque nisso a criança já vai formando seu hábito alimentar, né? Já vai viciando o seu paladar, Desde novinha, né? desde Vai tendo pequenininho. isso, a construção do que ele se identifica, do que ele gosta, do que ele não gosta, né? Do que ele vai Dois aprendendo minutos a comer. restantes. E aí, nesses 2 minutos restantes, falar da aceitação, né? Então, só concluindo que esse pai, ele tem esse ponto muito forte, que ele pode simplesmente, a feira dele mudar e comprar mais frutas e verduras e controlar essa Isso. alimentação, restringir, colocar em locais que não são acessíveis e vai ajudar muito nesse Evitar ter controle. em casa, né? Evitar ter em casa é o primeiro ponto, né? É o ponto Então, principal. gente, para finalizar, a gente só tem pouco mais de um minuto. Falar Eu da quero aceitação. agradecer. Agradeça. Quero agradecer, né, a todo mundo que participou. Os comentários acabaram subindo e eu acabei. No momento que eu ia falando, eu acabei nem prestando atenção tanto. Mas muito obrigada pela participação de vocês. Fiquei muito feliz mesmo. Quem ainda Né, tem Max? dúvida, ela atende online, né? Isso, atendo Atendemos online, online. presencial. E, pessoal, Isso. procurem um profissional, né? Tanto da nutrição, né? Como da psicologia. Nem sempre a gente consegue lidar com as coisas sozinhos, né? E aí é onde a gente precisa de um profissional para nos orientar, né, Max? Exatamente. E a aceitação, né? Tem Isso. coisas que a gente não tem como modificar. Então, a realidade que a gente está vivendo, a gente tem como arrancar a pandemia? Não tem. Não Tem tem. como arrancar a quarentena? Não tem. Não Então, tem. é o que a gente chama na terapia comportamental dialética, a gente chama de aceitação, né? É uma aceitação que ela é voltada para o futuro. Então, eu não tenho como modificar o meu presente, né? Mas aí eu posso trabalhar esse presente para que no futuro eu possa alcançar os meus objetivos. Então, é o que a gente chama de aceitação dialética.
Então, essa realidade é de